2, 3. Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa 11ª Semana Acadêmica de Educação da Unileia. Nós temos aqui discutido temas importantes para o campo da educação, desafios contemporâneos, tais como sustentabilidade, as novas tecnologias, inteligência artificial, como é que todas essas questões atravessam a educação, né, atravessam a escola, e nós temos discutido, então, durante toda essa semana, alguns aspectos, né, desses assuntos aqui abordados. Antes de eu passar a palavra ao professor Vinícius, né, que hoje vai discutir com a gente o tema limites, possibilidades e impactos da inteligência artificial no processo de aprendizagem, quero dar um recadinho a vocês com relação aos certificados, né. Eu acho que já na quinta-feira, acho que vocês já compreenderam como é que está sendo essa questão da emissão dos certificados nessa semana acadêmica, né. Estamos mais certificando, aos estudantes, por palestra, né, como a gente fazia antes, vocês preenchiam e recebiam automaticamente o certificado desta palestra, mas vocês vão receber apenas, né, um certificado com a carga horária total da participação de cada um. Por isso é importante que vocês assinem a lista de presença, todas as vezes que vocês entram, né, nas palestras. Então, assinei e não recebi, porque você não vai receber mais automaticamente, né. Quando que você vai receber? Dentro de um prazo de até 15 dias úteis após a última palestra de amanhã à noite, você vai receber um link para gerar o seu certificado, ok? Dito isto, vou passar ao nosso professor Vinícius, né. O professor Vinícius, ele tem ampla experiência, tanto no ensino superior quanto na educação básica, né, é alguém que está na escola, né, compreende os desafios da educação pública, então ele vem aqui conversar com a gente sobre essas questões. Eu vou desligar meu áudio, vou desligar minha câmera, mas eu estou aqui, né, no chat do YouTube, conversando, e qualquer dúvida eu passo para o professor Vinícius. Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o convite e a palavra está com você. Olá, pessoal, boa noite. Eh, eu sou Vinícius, né, como a Úrsula já bem me apresentou. Eu sou doutor em antropologia pela UF. Eu também faço parte, enquanto pesquisador, do Instituto de Segurança Pública, o INEAC, que é sediado na UF. Então, eu tenho alguma experiência, né, na segurança pública, mas também eu já realizei pesquisas, etc., em escola a respeito do próprio ensino, né. Algumas coisas hoje eu vou fazer um formato bem aberto hoje, né, eu espero que eu fale algumas coisas que estimulem algumas perguntas, né, eu estou realmente, tentando reduzir um pouquinho até a meu espaço de fala para realmente ter um pouco mais de debate entre nós, tá certo? Então não vai ter um PowerPoint tão formal como eu costumo fazer. Tá? Eu vou expor algumas questões, né? A gente está num mundo agora da inteligência artificial, que agora ela ficou popularizada, mas ela já está aqui entre nós há muito tempo. Eh, então eu vou partir de algumas reflexões, de algumas pesquisas a nível pessoal mesmo, um pouco da prática do cotidiano, né, que eu vejo na escola, e pensando essa relação entre a inteligência artificial e o processo de aprendizagem, tá? Se a gente parar para pensar, um pouco para a gente começar ilustrando toda essa história, né? Ela é bem interessante se a gente começar com uma literatura, tá? Literatura ou barra filme, alguma coisa com arte. Se a gente começar com a arte, que a arte nada mais é do que uma produção humana, né? A gente cria um tipo de cenário, mas só que esse cenário é justamente a partir daquilo que você está vivendo, não é? Mesmo as histórias mais fictícias, as histórias mais, diferentes, é um mundo novo, é um mundo totalmente diferente, ele sempre está tentando ou fazer uma crítica ou tentando, mostrar como um ideal como é que essa sociedade é.
por mais individual que seja, mas o autor está tratando sobre as suas questões mais pessoais. Pois é, mas só que mesmo assim, essas questões pessoais, elas inevitavelmente são sociais. Imagina, eh, uma situação que você está passando, e vai ser retratado um fato histórico. Ali dentro das suas questões pessoais existe um fato histórico acontecendo também, né, e a literatura ela demarca isso, tá. Então a gente pode pensar alguns clássicos, tá, certo, são clássicos da distopia, ou seja, é uma visão um pouco mais pessimista do mundo, da sociedade, tá. Entre eles, O Admirável Mundo Novo, do Huxley, O Conto da Aia e Fahrenheit 451, tá. Essas 3 obras são bem interessantes para a gente começar a pensar um pouco, tá, porque principalmente O Admirável Mundo Novo e o Fahrenheit, são livros e eu pelo menos vi recentemente o Fahrenheit, agora é um filme também, tá. Vocês podem procurar, tá aí no em diversas outras empresas que fazem o streaming. Então, Fahrenheit 451, tá, é um livro também. Qual é a história? Basicamente, a tecnologia está controlando as mentes, controlando as pessoas, as ideologias, etc., uma série de controle. Então, quando máquinas passam a controlar bastante os humanos, esse futuro ele é muito engessado, é um pouco parecido com uma ditadura, tá? Onde é que as suas liberdades individuais estão cada vez mais tensionadas, né? São autores que estavam vivendo ou um pós Segunda Guerra Mundial, então estavam vendo um pouco o futuro da humanidade com um certo pessimismo, tá? Mas qual é o ponto? O ponto é a relação entre a tecnologia e controle. Esse é o primeiro ponto, tá? É isso aí. Aqui que a gente pode resumir um pouco isso, tá? O Conto da Aia, ele tenta eliminar a tecnologia do mundo, né, daquele universo que eles estão construindo, tá? Mas eles usam, entende? Existe uma certa, hipocrisia ali, né? Existem algumas tecnologias que é usada por determinados grupos elitizados ali dentro daquela sociedade, tá? Então a gente pode, antes de pensar um pouco em inteligência artificial, porque agora a inteligência artificial virou uma grande questão, mas vamos reduzir um pouco. Inteligência artificial nada mais é do que uma máquina, certo? Ela é uma tecnologia, né? É uma técnica, certo? A gente está falando de técnica, tecnologia, etc. Aristóteles está fazendo isso, Michel Foucault também, tá? São autores extremamente relevantes para a gente pensar sobre isso. Mas a questão é, é uma construção humana, para começar, né, tá? Foram os humanos que criaram uma máquina, tá? E a gente pode vamos tentar ampliar esse conceito, né? Uma máquina também pode ser qualquer ferramenta. É uma ferramenta, certo? Antes de existir o machado, não existia o machado. Aí até o momento que alguém criou o machado. Criou o machado e aquilo ali passou a ser uma ferramenta que acelerou muito o seu trabalho, deu um rendimento incrível na sua produção, tá. Então, se a gente parar para pensar, as ferramentas, as técnicas e também, né, um cara que não tem uma técnica específica em cortar uma árvore é diferente daquele que tem, e vai conseguir fazer aquilo de forma muito mais rápida, tá. Então, a técnica, a forma como você faz aquilo, mais aquele instrumento, são uma fusão das coisas, tá. Eh, Se você parar para pensar, né, o machado, né, o Pierre Clastres, ele está demonstrando que o machado dentro de uma sociedade pode fazê-la ruir, dentro de uma sociedade indígena, porque a lógica deles não é a produção. Mas só que ele também fala de outros exemplos específicos, ele aponta muito mais esse aspecto, de uma sociedade que ela não acabou por conta da introdução do machado. Eles não tinham machado, eles viram um machado a partir de uma outra cultura, eles passaram a usar. Mas o que prevalece entre aquele instrumento e as normas sociais, os valores daquela sociedade, o que prevalece geralmente são os valores, não é apenas uma ferramenta. Qual é a questão? Né, eu dei o exemplo que o Pierre Clastres dá no livro A Sociedade contra o Estado, e a gente agora vai usar uma referência assim bem parecida agora em relação com a inteligência artificial. Se a gente tirar esse fetiche
que as pessoas têm em relação à inteligência artificial, em achar que agora o mundo ou você achar que o mundo vai ser totalmente controlado, as máquinas vão dominar tudo, ou você também achar que tudo é incrível, é tudo muito mais fácil, você pode fazer o seu trabalho muito mais rápido, você não precisa nem trabalhar, deixa a inteligência artificial fazer tudo que você não precisa fazer nada. Isso aí, alguns produtores de conteúdo, vão por esse caminho. Vamos sair um pouco desses 2 extremos, e se a gente conseguir, descer um pouco esse nível da discussão, sair desse extremo e tentar entender inteligência artificial meramente como uma ferramenta, igual como um machado, a gente passa a ter uma relação com a inteligência artificial muito mais autônoma, muito mais competente e independente, né. Se a gente pensar a inteligência artificial apenas como uma ferramenta, a gente vai ser muito, muito, muito mais capaz de explorar ao máximo, com a técnica, essa ferramenta. Ao invés da gente achar que é uma coisa incrível ou é uma coisa muito distante de você, ou que é uma coisa que vai dominar o mundo. Não, vamos pensar como uma ferramenta, e isso aí, pelo menos no meu cotidiano, nas escolas, eu promovo, né, a ideia de vocês precisam se apropriar disso. Isso aí já é os resultados um pouco da minha apresentação. Então, a ferramenta ou a máquina ou a técnica, ela não deve ser, rechaçada, ela não deve ser, você não pode crer que aquilo ali vai, acabar com o mundo, né. Até mesmo Marx diz isso. Marx não era contra a máquina, o Marx estava falando da relação entre os humanos. Eram os humanos que faziam uma relação de dominação com outros humanos, não era a máquina. Então, a gente não pode, no atual momento, a gente tentava, voltar alguns anos atrás, 100 anos atrás que era muito melhor e etc. Não, a gente precisa ver isso aí como uma ferramenta e saber os cuidados, né. Tem uma série de instruções quando você usa uma serra sabre, né, quando você usa uma serra tipo Tico, existe as instruções ali em como você deve usar, né, ou quais são as possibilidades que você usa aquela ferramenta, não é? Se você é uma máquina pesada, né, e você pode realmente ter vários danos ali. A mesma coisa é com a inteligência artificial. Eu procurei pelo menos 2 artigos no PubMed, que eles estão falando de alguns impactos que realmente são bem danosos, né, para o nosso cérebro humano, para a saúde do cérebro, tá, o demasiado uso de tecnologias digitais. Então a gente precisa tomar para si a responsabilização e a capacidade de entender a ferramenta como ela é usada, saber os impactos danosos. Essas 2 pesquisas, elas demonstram que tem algumas possibilidades positivas, mas tem outros problemas, como sono, ansiedade, eh, algumas características de TDAH, mesmo que você não tenha. Então, é perda de foco, dificuldade em dormir, etc, tá. Eh, mas só que se você não ter a ideia de que você está usando uma ferramenta, ela deve ser usada com a sua total potencialidade, mas também ter o código de instrução, né, assim como você usa um machado, você sabe que aquilo ali pode te cortar, você precisa ter essa compreensão da inteligência artificial. Então, resumindo, inteligência artificial deve ser pensado como ferramenta, deve ser pensado os perigos do uso dela, tá? E se apropriar do conhecimento para você conseguir carregar e trazer para si, e não ser totalmente controlado por ela, tá? E esse é o ponto central aqui da minha apresentação, tá? O que eu tenho observado, isso aí é realmente muito perigoso, ao menos do meu ponto de vista. O quanto ao algoritmo, né? O algoritmo, ele vai criando, uma rede de relações a partir dos seus interesses, ele vai te encapsulando, ele vai te afunilando a um determinado tipo de temática. Qual é o perigo disso? Isso sim eu acho que é um perigo, tá? É o processo do conhecimento ser cada vez menos criativo. O processo educativo, ele ser cada vez mais limitado. Você fazer, de repente, uma graduação e etc. E a estrutura lógica do pensamento daquela instituição tentar te direcionar, te afunilar e não te libertar, não promover
uma independência, uma capacidade de você associar uma coisa com a outra, não. A própria estrutura organizacional, ela te direciona e te limita cada vez mais, 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 mais. Não é o que acontece na nossa instituição, tá? Mas eu conheço outras que fazem esse processo muito mais terrível. Ou seja, quer criar cada vez mais um profissional limitado, totalmente obediente. Mas só que se você parar para pensar, o seu chefe ou alguma outra pessoa vai precisar de um profissional, eu estou falando em qualquer área isso, da área da matemática, das ciências humanas, vai precisar de um profissional que consiga conectar coisas que não estavam dentro daquele afunilamento do conhecimento. E o algoritmo pode fazer isso com você. Mas se você sabe que essas são as ferramentas que você usa todo dia, eu uso, né, o Instagram e etc., diversas outras redes sociais, por que você não pode se alimentar de bons conteúdos dentro da sua rede social? Muita coisa que eu uso em sala de aula, que eu uso como exemplo, etc., parte das minhas redes sociais de produtores de conteúdo. Só que são bons produtores de conteúdo. O mesmo acontece em várias outras plataformas, né, como o YouTube também. Então, você precisa usar e pensar isso aí como uma ferramenta. Então, eu ensino, na minha sala de aula como usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer uma redação, para alguns alunos, né. "Ah, mas só que um direito autoral, fez, não fez?" Eu dou algumas ferramentas ali, tem algumas estratégias de como se faz isso, tá. E os alunos ficam assim: "Caraca", tipo, é a geração Z, que já começou com a internet e tal, mas eles não sabem usar, eles não se apropriam desses recursos, certo? Eles não se apropriam tecnicamente de como isso pode ser extremamente produtivo, tá bom? Então, ponto principal, assim, o aspecto crítico é a gente não perceber que isso é uma ferramenta, não estar inconsciente desses processos que vão te afunilando a nível de consciência do mundo, o quanto que a inteligência artificial, ela pode te direcionar, ela pode construir valores, ideias, uma série de coisas, e você estar inconsciente desses processos. Esse é um dos maiores problemas. É um grande problema na sociedade se você realmente prosseguir dessa forma. Aí, de fato, as máquinas vão dominar o mundo, porque os humanos quiseram deixar de ser humanos, ter a capacidade criativa, optaram em eliminar a arte e usar apenas o técnico, apenas o aspecto técnico das coisas, o sim e não, tudo virou manual, você perde a capacidade de conexão e etc. É porque nós estamos arbitrariamente querendo eliminar o que mais nos faz humanos, tá? Então, só para fechar aqui, quais os resultados dessa exposição? Acho muito relevante, primeiro ponto, popularização da inteligência artificial. Ela está aí, ela está aí nas redes sociais, algumas são pagas, outras não, mas a gente precisa se apropriar desse conhecimento. Se ele já existe, você tem que realmente estudá-lo e usar ele como uma ferramenta, como um martelo, como um machado, etc. Tá? Eh, Existe uma capacidade técnica concreta em extrair o máximo, tá? Ou seja, existe uma forma técnica de você conseguir extrair uma boa redação pelo próprio ChatGPT, né, que é o que eu faço com os meus alunos. Você pode usar um termo em inglês que é temperatura, 0,8, ela dá um resultado bem mais criativo, bem mais interessante. Mas eu mostro isso para eles justamente para eles treinarem, para eles entenderem o encadeamento das coisas. Porque na hora de um Enem, ele não vai ter acesso à inteligência artificial, mas ele pôde estudar com ela, porque ele usou a inteligência artificial como uma ferramenta, não para plagiar alguma coisa, certo? Isso é fácil, é muito fácil você, com o Copy Spider você consegue, ele detecta ali que, foi feito foi feito pela internet, tem copia e cola e etc, tá? Então, a questão é, se aproprie disso, não tem como a gente brigar contra. Mas é para você se apropriar e usar isso como uma ferramenta, não como uma atividade fim. E essa é a questão. Usar a inteligência artificial como meio e jamais como um fim.
o fim continua sendo as relações humanas. Você produz alguma coisa, você acelera o seu trabalho, é claro, mas só que tem coisas que eu já perguntei para o ChatGPT e eu comecei a refazer, reescrever, 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 eu reescrevi quase tudo. Então, assim, não é o ponto final, é o ponto de começo. A gente precisa trazer esses aspectos da inteligência artificial, principalmente para a escola. A gente tem que mostrar como se usa isso. Isso é quase parecido com educação sexual, precisa ter educação digital. Que imagina, quando não existia educação sexual, os impactos danosos na sociedade, o que acontecia? Né? A incapacidade de entender determinados processos. Mesma coisa com digital, você é sempre o receptor daquilo, você nunca é o ativo, você não consegue entender como é que aquilo funciona, você vai ser sempre dominado. Então esse é o perigo. Você precisa estar consciente desses processos e saber que isso é uma ferramenta, é a ponto de partida e vai te servir muito para o seu processo de aprendizagem. Mas existem alguns riscos, existem algumas estratégias em como você conseguir fazer isso. Mas a sua capacidade criativa jamais pode estar perdida nesse processo de aprendizagem, na relação entre professor e aluno, alunos com alunos, etc. Bem, é isso. Parei por aqui. Obrigado. Vinícius, muito obrigada, pela sua contribuição. Eu achei ótimo, porque primeiro você trazendo, essas obras, né, tanto da literatura e algumas vão para o audiovisual, né. Para alguns estudantes que talvez não conheçam, né, o Admirável Mundo Novo tem uma proposta, né, assim, de discussão de que determinados grupos sociais vão ficando, desculpa, um espirrinho, né, uma sociedade em que as pessoas tomam um medicamento, uma droga, e ali as suas emoções são limitadas, elas, não envelhecem, a a a reprodução humana é por meio de de tecnologia, né, não tem mais esse contato entre humanos, até que acontece de uma pessoa sair dali, enfim, e aí se desenrola toda a história. Interessante ver essa sociedade do controle. O Fahrenheit, esqueci o número, 451, né, 451. é a temperatura de queima, né, dos livros, também para se controlar a sociedade. Sempre tem uma pessoa que que escapa, né, Aham. essas distopias têm. Ligadas também com essa questão da tecnologia. Você não falou, mas eu lembrei de 1984, né, aí o Grande Irmão, né, o Big Brother, Uhum. que também teve um filme, né, foi feito um filme também, e a pessoa ali no controle, a televisão, né, era televisão, não tinha essa discussão de hoje seria internet, né, fibras óticas e câmeras dentro de casa, mas era uma tela de televisão, te controlava, te ouvia, né, então as pessoas ficavam vigiando até o que ela comentava, o que ela assistia, né, os filhos eram criados para controlar os pais também, dedurar, né. E o conto da Aia, é muito interessante você trazer essa proposta, que é justamente uma sociedade, é os Estados Unidos, que vai ter vai sofrer um golpe, militar e teocrático, né, e a ideia é se voltar para uma sociedade, eh, mais pura, entre todas as aspas, né, aquela coisa, sem as tecnologias e tudo mais, mas um determinado grupo, esse de controle, mantém tudo isso. E achei legal você começar por aí, e aí eu, recomendo que os nossos estudantes leiam esses livros, assistam os filmes, as séries, né, que tem essas histórias. O conto da Aia é muito interessante, porque a série, ela amplia e a escritora vai e escreve um segundo livro das discussões da série. Então,
livro e série se complementam, né. Uhum, Isso é bem interessante também. E aí o que eu mais gostei de toda a sua fala é quando você vem desmistificar todo esse fetiche que às vezes tem em torno da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta, uhum, é isso, né. É uma ferramenta. Eu gostei muito da tua relação com o Machado, você vem trazendo essa questão do Machado como uma uhum, ferramenta nova que chega num determinado uhum, grupo e qual é o impacto, né, ali. Então eu penso assim, que sendo uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, uhum, assim, de uma maneira simples, né, de trazer essa questão muito mais que isso, né. Não é preciso ter esse fetiche todo, nem esse medo todo, uhum. né, mas aprender a usar a ferramenta ao nosso favor. E tem algumas perguntas aqui dos nossos estudantes, e eu vou trazer para você. Deixa eu ver. O Júlio pergunta: o que você diz a respeito do acordo que foi assinado por especialistas pedindo a paralisação da pesquisa em inteligência artificial? É muito alarde ou pouca coisa? Né, há um risco real? Que teve essa discussão aí de algumas pessoas. Não sei se são exatamente Uhum, especialistas, né, mas enfim, se você puder uhum. comentar um pouquinho sobre isso, enquanto eu procuro outras perguntas Sim, aqui sim. subindo o chat. Tudo bem, posso falar agora. Eh, não sei exatamente data, não sei em que país que teve esse acordo, mas eu sei que tem países que tentaram eliminar por completo o acesso ao digital e voltar a livros físicos e etcétera, caneta, uma coisa bem mais do ensino tradicional. Não vejo necessariamente como algo ruim, porque, assim, existe processo de memorização também, e eu sei que pode parecer muito arcaico para uma geração mais jovem, mas você escrever, você ouvir, você prestar atenção, você construir o seu próprio texto com as mãos, etcétera, tem um processo de memorização interessante aí também, tá. Mas só que se é um alarde ou risco real, olha, bom, pelo menos na minha opinião. Eu acho que poderia sim ser um pouco estacionado algumas coisas, tá. Porque o meu maior risco, que eu vejo, é justamente esse processo inconsciente que acontece, tá. Existe um processo inconsciente daquilo que você está, apenas sendo usado, né. Então, é perigoso. As pessoas acharem que, a inteligência artificial é apenas é só uma ferramenta, então está tudo bem, etcétera. Não, as pessoas não se apropriaram desse tipo de conhecimento, isso é um grande problema. Por isso que eu acabo fazendo isso com algumas turmas, e eu vejo o quanto que eles não têm a menor ideia do que está acontecendo ali, tá. Então, as ferramentas que a gente já tem hoje, uma classe popular já não tem acesso, então, assim, eu acho um problema. Sim, porque o desenvolvimento da inteligência artificial, ela precisa estar amalgamada com boa parte da sociedade, para você ter capacidade de poder desenvolver isso, tá. Então, é é justamente o que eu falo, né, você precisa da autonomia, o poder é o poder humano. A gente criou essa máquina, a gente não pode deixar ela em nenhum momento, eh, nos condicionar. Esse é o ponto importante. Eu não cheguei a falar na minha exposição, mas o maior problema é o condicionamento. É excelente o condicionamento para um treino, para um resgate, de bombeiros. Você precisa estar treinado e condicionado para aquela técnica, para a forma como aquilo deve acontecer. Mas no treino e na realidade sempre existe algumas variações ali, né. Então, o problema é você ser condicionado por uma máquina, né, você passar a ser condicionado por ela. Aí você vai perdendo o quê? A sua humanidade, sua capacidade criativa, isso é um problema. Então, assim, enquanto as pessoas não tiverem consciência desses processos e como elas estão
se apropriando disso e construindo coisas, aí é um problema. Sim, eu acho. Eu acho sim um problema, acho que não tem nenhum problema paralisar um pouco, enquanto isso se torna popular. Isso aí tá, isso abrange o BNCC, tá? O ensino de uma tecnologia, um ensino digital, letramento digital e etc. Mas na prática, isso ainda não é isso ainda não é prioridade, mas é como a sociedade moderna tem se construído. E aproveitando, né, o gancho da tua resposta, né, se apropriar dessa ferramenta e todo esse burburinho em torno, a Bruna faz a seguinte pergunta: as dúvidas, né, que se tem hoje sobre o podem ser comparadas, né, com as dúvidas e questões que apareceram assim que a internet começa a se popularizar? Não, cortou um pouco o áudio. Quais dúvidas? Eu Dúvidas, essas dúvidas, né, com relação ao controle, se é de mais, se é de ah, menos, tá, a forma tá, de utilizar. entendi, entendi. Bom, para começar, a internet, ela não era para todos. A internet, ela foi criada por militares, tá? Para ser uma ferramenta entre militares. Depois ela se tornou algo popular. Eu acho que é o Daniel Miller. Daniel Miller é um antropólogo que estuda tudo no âmbito digital. Ele é uma autoridade no campo do conhecimento e, a partir dele, vários outros autores vão aparecendo, tá? A própria Laura Graziella Gomes, também é professora da UF, ela também tem algumas discussões sobre isso. A Patrícia Pavese, da UFES, do Espírito Santo. Então, todos eles estão estudando sobre isso, tá? Mas a internet, ela não era para ser inicialmente popularizada, ela se tornou popular, eu não sei exatamente em que circunstância, mas é a introdução de qualquer outra nova tecnologia, assim como o PR Clash tende a dizer que o machado não é um problema, não cria um ruído dentro da sociedade, porque os valores são maiores, mas ele relata que teve uma sociedade que o machado foi introduzido naquela sociedade e os valores se perverteram ali no meio do caminho, tá? E ela realmente ruiu. Então, assim, é claro que as pessoas têm várias questões, mas hoje existe muito mais uma apropriação. Foi construído um tipo de conhecimento e é isso. Eu sou a favor do conhecimento. Eu não vejo a tecnologia necessariamente como um problema, não. Mas é isso. É um problema na medida que você não está consciente dos processos. Apenas isso. Antes de passar para você aqui, eu coloquei o link errado, pessoal. O pessoal do estúdio, eu coloquei um outro link de um outro evento e eu peço desculpas, eu vou colocar agora o link relativo ao nosso evento, tá? Espera aí. Se vocês puderem tirar esse e coloquei do evento de ontem. Meu Deus, é tanta coisa que a gente se confunde. É. Desculpa. Tá aí, então, pessoal do estúdio, se puder trocar o link, e os alunos eu peço desculpas, né, por essa troca. Obrigada por vocês terem escrito. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Eles vão trocar, tá, gente? Por favor, aí troca o link para o formulário de hoje. Aqui. Aí o Júlio faz a seguinte pergunta agora. É, as interferências da inteligência artificial nas eleições de Trump, do Brexit, né, lá na União Europeia e de tantas outras eleições pelo mundo, e a manipulação de dados pela Cambridge Analytica, né? O que você pode falar sobre isso? Uhum. Bem, tinha um projeto de lei, né, acho que é 4630, aqui no Brasil, que estava tentando regular o acesso à informação, a regulação da internet, etc.
Isso eu já me debrucei, em relação a essa lei e tal, fiz uma breve pesquisa sobre isso. Eh, a questão é, a forma como existe essas 2 formas de controle, tá. Eu parto um pouco da área da segurança pública e eu consigo observar algumas outras coisas, tá. A forma como esse controle vai ocorrer é que não está muito legal. Acho que é a lei 4630, é a lei da fake news, né. É uma coisa relevante, tá. A Europa fez isso, vários outros países estão fazendo esse tipo de regulação justamente para se evitar a fake news, né. Ah, então, a gente percebe, exatamente isso que eu estou falando, né, esse controle da mente humana a partir da informação. Algumas pessoas dão o nome de guerra híbrida e etcétera, isso aí também tem, se vocês procurarem isso, também tem literatura sobre isso, né, mas o quanto que isso vai condicionar, a informação vai condicionar um determinado ato. Tudo bem, isso aí, de modo geral, é uma relação como existe na sociedade, e eu concordo que tenha que ter algum tipo de regulação. Mas existe, eu sou um pouco crítico, não tenho uma opinião tão simplória em dizer sim ou não, o bom ou correto. Eu acho que, pelo menos na lei da fake news no Brasil, ela tem alguns problemas. Um deles é a relação de controle, porque ela coloca toda a responsabilização do acesso ou não à informação para a plataforma. Então, assim, o YouTube é totalmente responsável se alguém faz algum discurso de ódio no seu vídeo. O que vai acontecer? Ou as pessoas não vão postar mais, ou o YouTube vai bloquear tudo, porque ele é totalmente o responsável pelo controle daquilo. Qual é o paralelo com a Europa? Eu procurei também que existe uma forma, uma lei que já está vigente, etc., já está acontecendo, mas existe uma coparticipação de responsabilização entre a empresa e o governo. Então, o governo ele pede relatórios da própria plataforma YouTube, que ele deve fiscalizar. Então, você pode fiscalizar, mas você também é aquele que faz a auditoria. Você não só fiscaliza e pune, você também está interessado a compartilhar essa responsabilização. Então, tem profissionais do próprio governo que vão fiscalizar o YouTube e também ver se tem algum discurso de ódio. Então, é uma parceria entre a empresa e o governo. E isso aí faz com que exista, finalmente, a divulgação das informações, né, esse procedimento da informação, mas sem esse viés tudo ou nada, como pelo menos até o pouco tempo estava a própria lei da fake news aí no Brasil. Eh, vale lembrar também que o Marco Civil Regulatório da Internet é uma lei que já existe há muito tempo, foi criada uma instituição, né, eu esqueci agora o nome dela, eu estava passeando no site há muito tempo. Tem uma instituição que faz justamente já isso. Ela já faz exatamente isso que a lei da fake news está dizendo que tem que mudar alguma coisa. O próprio Marco Civil já tem uma instituição, ela fica sediada em São Paulo, justamente para fazer esse tipo de papel. Não seria mais interessante a gente eh, fomentar? Eu tenho um artigo que eu fiz que eu coloquei no Globo. Vocês podem procurar alguma coisa, fake news, Vinícius Cruz Pinto, tem um artigo disponível em um dos jornais aí, tá? Você pode procurar no Google, você pode encontrar uma breve discussão do que eu falo, do que eu desenvolvo sobre isso, tá? Então é a lógica do controle. Se você faz o controle coparticipativo, ele fica muito mais abrangente, não tão, não vai limitar a informação assim, né? Então precisaria pensar a regulação de controle. E aí a última pergunta para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que ninguém colocou mais nada depois da questão do formulário trocado, é:
A dificuldade, né, em relação mesmo, né, ao uso da inteligência artificial, essas tecnologias, estariam mais ligadas a essa falta de letramento digital, né, ou, e também como é que fica essa questão do acesso, né, à internet. E aqui eu estou acreditando que a pessoa está perguntando sobre a democratização, né, do acesso à internet, porque nem todo mundo tem, né. Então são 2 perguntas, na verdade, a questão do letramento digital e desse acesso à internet. É, porque na verdade são 2 coisas diferentes, mas elas estão muito casadas. Eh, Isso aí, pelo menos foi um ponto crítico, né. Se você parar para pensar, a partir da pandemia, de repente todo mundo foi para o digital, foi para o EAD, etcétera, nã-nã-nã, um monte de coisa aconteceu por conta da pandemia, beleza. Mas teve muito pouco, né, pelo menos o que eu vi em escolas públicas, né, a ideia da materialidade. Isso aí, o Daniel Miller, Laura Gaziella, etcétera, eles podem pensar algumas coisas, a respeito disso. Eles desenvolvem um pouco essa ideia que existe a internet, o software e o hardware, né. O software, as coisas como elas estão acontecendo aqui, mas só que, cara, eu só estou conseguindo fazer essa live porque eu tenho um computador. E aí os alunos que estão aqui, eles têm algum celular ou computador capaz de conseguir, estar aqui presente e poder participar e etcétera. Mas quantos alunos têm muito mais dificuldade em relação a isso, né? Então, sim, o acesso ao plano material das coisas vai fazer muita diferença. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma desigualdade social, uma desigualdade econômica, porque é o poder de compra, é o poder do dinheiro que vai fazer com que você tenha acesso. Aí beleza, você tem acesso. Eu tenho diversos alunos que eu acho que quase todos têm celular. Aí a gente vai para o segundo problema. Eles têm acesso ao celular, mas não sabem usar as ferramentas. Aí é o problema do letramento digital. Eles têm acesso à tecnologia, mas não sabem usar. Então, sim, essas são as duas coisas, são essas duas variáveis que vai fazer com que você esteja fora. Você pode fazer uma pesquisa muito rápida agora no Google, né? Quem é que está aqui presente, é, que a desigualdade de acesso à internet, você coloca só isso aí, vai aparecer um monte de pesquisa mostrando que isso é um problema grave. Imagina, você ter acesso a um determinado emprego, a um determinado trabalho, uma vaga e etcétera. Às vezes as coisas são muito rápidas, céleres, já aparece, está divulgado no WhatsApp e tal, não sei o que, apareceu no Google, acabou a vaga. E aí? Aquele cara que está 5 dias sem celular, só tem aquele celular, perdeu. Perdeu a chance, perdeu o processo seletivo. Então, a desigualdade da internet, de acesso à internet, vai criar uma desigualdade, social. Ela vai se retroalimentar, né. Você só não tem acesso à tecnologia por causa também desse problema, tá. Então, o acesso à máquina é importante, que é o celular. O acesso à internet também, ainda está dentro dos produtos, né, econômica, a nível econômico, e por conseguinte, depois é necessário que você saiba explorar ao máximo essas ferramentas. Bom, não temos mais nenhuma questão dos estudantes. Quero te agradecer, Vinícius, né, você prometeu e entregou, né, com objetividade, e acho que foi muito importante a gente aqui refletir um pouco sobre essas questões. E fica aqui também, né, a dica, né, das leituras, dos vídeos, eh, tanto dos artigos quanto da literatura que a gente discutiu logo no início. E que vocês, né, nossos estudantes, né, sobretudo aqueles, estudando curso de licenciatura, né, que não fiquem, assim, tão deslumbrados só por conta da ferramenta, né, ela é importante, mas ela é um meio, ela não é um fim. Né, e eu fico muito preocupada com essa coisa toda em torno de inteligência artificial, quando ela só é um meio. Mas o meio não se despreza, óbvio, tem problemas e tudo mais, mas acho que a gente é importante, como você, né, bem trouxe aqui,
né, nos conhecermos, nos apropriarmos, né, e pensar questões da desigualdade social, acesso a tudo isso. Enfim, pessoal, boa noite, né, Vinícius, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada aos nossos estudantes aqui presentes, pessoal do estúdio, como sempre, dando aquele apoio, trocando rapidamente aí o o link do formulário, e nos encontramos amanhã, né, no nosso último dia. Nós temos encontro na parte com a professora Luciana Lamblé, às 9 horas, com o tema Estudante Streaming, educadores discutem a geração Floco de Neve. Às 15 horas, com a professora Thalita Campelo, uma introdução sobre termos e tecnologias de inteligência artificial na relação com a pedagogia. E às 19h30, com a professora Luciana Mendonça, educação ambiental como componente curricular obrigatório, inspirações educacionais brasileiras. É isso, pessoal. Nos vemos amanhã novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade.